Fala turma, tudo tranquilo? Turma, Wesley aqui de novo. Eu vou mostrar para vocês uma função que ajuda a gente a fazer o controle de seção, seja num pulverizador, seja numa plantadeira, num distribuidor de adubo ou qualquer equipamento aí que tiver o controle de seção, né? Que função que é essa que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu abrir um mapa aqui, ó. Tá vendo que nesse mapa eu tenho apenas o limite externo dele? Eu não tenho o meu limite de bordadura, meu limite de cabeceira. Normalmente fica uma linha pontilhada amarela aqui. E eu vou mostrar para vocês como colocar isso no monitor geração 4, monitor geração 5. E duas maneiras, na verdade, né? Eu tô com uma barra de ferramentas aqui que está editada, não tá a barra padrão. Então eu vou mostrar pelo menu. Eu coloquei uns atalhos aqui para facilitar o trabalho, para ser um acesso mais rápido, mas eu vou mostrar aqui via menu. Então eu vou aqui, ó, menu, vou em aplicativos e vou aqui no ícone controle de seção. No meu controle de seção eu tenho como ligar e desligar o meu controle de seção, e aqui eu vejo se o meu equipamento está pronto para fazer esse controle. Eu tenho como ligar e desligar o meu controle de cabeceira. O que é o controle de cabeceira, né? No momento que eu estou aplicando no meio do talhão e eu vou adentrar a bordadura, adentrar a cabeceira, aquele limite onde eu vou ter o desligamento, né? Vou dar um exemplo no plantio. Eu planto o meio do talhão, plantio de soja, algodão, milho. Eu planto no meio do talhão e deixo as bordaduras para ser feito por último. Então, para eu não plantar aonde tem a bordadura, né? Imagina que eu estou num sentido na diagonal aqui, né? Que esse é meu talhão e eu estou num sentido na diagonal assim. Vou pegar um mapa aqui para ficar melhor. Vamos dar um zoom aqui. Imagine que eu estou na diagonal aqui com o meu plantio, né? Algo como isso, né? Na diagonal. E depois eu vou vir fazer o plantio na bordadura, alinhado com as bordas do talhão, certo? Para eu não ter um remonte, né? Ficar aquele xadrez, né? A sobreposição do plantio, eu coloco um limite fictício que vai fazer com que o meu sistema desligue e não derrube semente, né? Não jogue semente ou não jogue o adubo, no caso de uma adubação. No caso de um pulverizador, ele desliga as seções do pulverizador, né? Vamos falar então só de plantio, para que eu não tenha um remonte ali de semente, eu vou ter uma economia. Então eu preciso de um limite fictício aqui. E aonde que eu crio esse limite? É lá, em menu, aplicativos, controle de seção. Então, controle de cabeceira faz com que, ao adentrar a bordadura, a cabeceira, o meu sistema desligue. Se eu desligar o controle de cabeceira, mesmo tendo o limite definido, o limite de cabeceira definido, ele vai plantar normalmente, ele vai jogar a semente ali. Então, no momento de plantio, eu estou com a cabeceira, controle de cabeceira ligado. Conforme eu vou andando dentro da cabeceira, ele não planta. Para eu definir esse limite, né, eu chego nessa opção aqui, e quando eu não tenho ele definido, ele fica aqui, ó, talhões e limites, essa flechinha. Quando eu já estou com ele definido, vocês vão ver que aqui é só colocar uma medida. Tá, não tenho o meu limite de cabeceira definido, vamos definir ele agora. Eu vou acessar aqui, talhões e limites. Ele vai me dar esta tela, certo? E ele já me fala aqui o nome do meu talhão, né? E eu vou aqui, ó, limites externos. E eu tenho também um limite interno. Vocês talvez não estejam vendo, mas eu tenho aqui um limitezinho interno, né? Uma referência interna ali. Aonde que eu quero criar o meu limite de cabeceira? É para o limite interno ou externo? É para o externo, o limite maior ali. Então eu vou clicar nele aqui e aí ele me abre essas opções, ó, sem cabeceira, uma cabeceira com deslocamento constante, deslocamento inferior superior e conduzido. Conduzido é quando eu vou movimentar a minha máquina, o meu trator, para eu desenhar o talhão, tá? Então o que eu uso? Eu uso normalmente aqui deslocamento constante.
poucos casos eu vi deslocamento inferior e superior. Por quê? Deslocamento inferior e superior, eu vou definir aqui o que é superior, o que é inferior, né? Baseado no ângulo aqui, ó. Ângulo 90, ângulo 0, ângulo 45. E aí eu vou definir aqui medidas diferentes, são duas medidas. Imagina que aqui eu vou trabalhar com 10 metros, nessa parte de cima. Eu coloquei na diagonal, ele vai demorar um pouquinho para fazer o cálculo. Tá vendo? Ele criou lá apenas deste lado, que eu defini que é o lado superior. E no lado inferior eu vou colocar aqui 30 metros, só para a gente poder ver a diferença. Vai criar aqui nas outras bordas, que é o lado inferior, 30 metros de bordadura. Então são dois limites diferentes. Vou aproximar o telefone aqui, o celular. A gente tem duas medidas de bordadura. Em que caso que eu utilizo isso? Eu posso utilizar isso quando eu tenho uma barreira física ali, ou eu vou fazer uma pulverização mais caprichada por conta de vento, né? E aí eu posso fazer esse desligamento para depois fazer 2, 3 bordaduras ali quando o vento estiver a favor da minha operação. Mas o normal é deslocamento constante, que é uma medida só em todos os cantos. E eu vou lá e coloco lá minha bordadura de acordo com o implemento e quantas passadas de bordadura eu quero. Se eu tenho uma plantadeira de 15 metros e eu vou fazer uma passada só, eu coloco os 15 metros de bordadura. Se eu tenho uma plantadeira de 27 metros, eu vou colocar uma bordadura de 27 metros. A não ser que eu queira fazer 2 passadas de bordadura, e aí eu coloco o dobro, né? De 27 eu vou para 54 metros. Eu vou utilizar aqui, vou deixar 27 para exemplificar, e vou salvar. Fiz isso, posso fechar tudo, tanto no X, e para monitores que tenho aqui já no apoio de braço, posso utilizar esse botão aqui. Certo? Agora vocês podem ver que eu estou com a minha cabeceira criada aqui, ó. Vou movimentar, ó. Eu já tenho ali o meu limite tracejado, pontilhado amarelo, tá vendo? Esse é um jeito de fazer o acesso, né? Depois que eu já criei a primeira vez, eu posso voltar lá no meu aplicativo controle de seção, e aí eu simplesmente editar aqui, ó. Eu quero diminuir, eu vou ter um outro implemento, eu troquei o implemento. Não, eu quero ver o limite de cabeceira, porém eu quero plantar na cabeceira. Eu posso simplesmente vir e desligar o controle de cabeceira. A partir deste momento, o que acontece? Eu estou visualizando o limite de cabeceira, onde é a minha bordadura, porém ele vai permitir que eu faça aplicação na cabeceira, o plantio da cabeceira, a pulverização na cabeceira, certo? Independente se eu estou com o controle de seção ligado ou desligado, né? Aqui no controle de seção eu posso estar com ele desligado ou ligado. Qual que é a diferença agora? Desliguei o controle de cabeceira, eu vou plantar a cabeceira, a bordadura, mas eu tô com o controle de seção ligado, ou seja, eu planto. Se eu precisei parar e precisei transitar por cima de onde eu já plantei, o meu controle de sobreposição não vai deixar plantar no lugar que está plantado, certo? Se eu desligar, ele vai fazer o remonte independente, né? Então é assim que eu faço a configuração do meu limite de cabeceira, e ligo e desligo a aplicação na cabeceira.